modernismo é diferente de tudo que já se viu na literatura, podendo dizer-se rebelde com temas de abolição, entre temas poéticos e criticando explicitamente ou implicitamente a ordem social. A Semana de Arte Moderna contribuiu para que o estilo se propagasse no país, patrocinada financeiramente pela sociedade paulista. Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, transformou-se em um escândalo público, o que era realmente que os modernistas queriam causar. A Semana de Arte Moderna foi verdadeiramente um choque, uma afronta direta aos autores e à sociedade da época. Entre outras palavras, a semana foi um escândalo público. Mas o que será que aconteceu de tão diferente nessa semana? Bom, logo no primeiro dia, depois da abertura de Graça Aranha, o músico Villa-Lobos tem sua apresentação interrompida por vários assobios e vaias da plateia. No segundo dia, a confusão foi ainda maior. Ronald de Carvalho, ao declamar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, leva o público à loucura, repetindo bravamente o refrão do texto que se assemelha ao coachar dos sapos. Mário de Andrade, quebrando todas as formalidades, recita entre vaias um poema nas escadarias do teatro. E para fechar a noite com chave de ouro, Villa-Lobos entra no palco de casaca, chinelos e guarda-chuva. A plateia escandalizada quase parte para agressão física. Dizem as más línguas que entre famílias direitas não se comentavam os acontecimentos da semana na presença de crianças e mulheres. Tamanha sorte de barbaridades que lá aconteceram e que sobre a atitude de Villa-Lobos, na realidade não era uma afronta, mas um calo que o impedia de calçar sapato. Diante do acontecido, os organizadores ficaram felicíssimos, pois conseguiram o que queriam, ou seja, chocar a sociedade, destruir as estéticas tradicionais e conservadoras. É preciso que se saiba que nos manicômios se produzem poemas, partituras, quadros e estátuas, e que essa arte de doidos tem a mesma característica da arte dos futuristas e cubistas que andam soltos por aí. Realizada a Semana de Arte Moderna, e ainda sob os ecos das vaias e gritarias, tem início uma primeira fase modernista, que se estende de 1922 a 1930, caracterizada pela tentativa de definir e marcar posições. Nessa década, a economia mundial caminha para um colapso, que se concretizaria com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. O Brasil vive os últimos anos da chamada República Velha, ou seja, o período de domínio político das oligarquias ligadas aos grandes proprietários rurais. E não por mera coincidência, a partir de 1922, com a revolta militar do Forte de Copacabana, o Brasil passa por um momento realmente revolucionário, que culminaria com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo que se procura o moderno, o original e o polêmico, o nacionalismo se manifesta em suas múltiplas facetas. Uma volta às origens, a pesquisa de fontes quentistas, a procura de uma língua realmente brasileira, ou seja, a língua falada pelo povo nas ruas. As paródias, numa tentativa de repensar a história e a literatura brasileiras. E a valorização do índio verdadeiramente brasileiro. É o tempo do Manifesto da Poesia Pau-Brasil e do Manifesto Antropófago, ambos nacionalistas na linha comandada por Oswald de Andrade, e do Manifesto do Verde-Amarelismo, ou da Escola da Anta, que já traz as sementes do nacionalismo fascista comandado por Plínio Salgado. E como se percebe, já no final da década de 20, a postura nacionalista apresenta duas vertentes distintas.
De um lado, o nacionalismo crítico, consciente, de denúncia da realidade brasileira, politicamente identificado com as esquerdas. E de outro lado, o nacionalismo ufanista, utópico, exagerado, identificado com as correntes políticas de extrema-direita. Dentre os principais nomes dessa primeira fase do modernismo, e que continuariam a produzir nas décadas seguintes, destacam-se Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Plínio Salgado, entre outros. Arte de amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não.